Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez, nesta casa. Esse casa de amor que recebe tão bem, com tanto carinho, com tanta energia boa. E hoje, o tema que nós trouxemos para poder fazer a reflexão da noite é a reencarnação. Está no capítulo 13, do livro Missionários da Luz. Quem já leu Missionários da Luz aí? Quem já leu? Vamos ler, gente. Tem tanta coisa interessante nesse livro. Tem muita informação. Informação para nós espíritas e para nós estudantes da doutrina espírita. Vale a pena a gente ler, porque André Luiz trouxe um cabedal de conhecimento que agora que está sendo mostrado, está sendo certificado, né? Certificado. Já vão mais de 60, 70 anos. Então, são conhecimentos que vale a nossa reflexão, vale o nosso esforço para tentar ler. Sabe que a vida é corrida, né? A gente quase que não tem muito tempo, mas a gente tem que ter tempo, principalmente para leitura espírita. O mais interessante ainda é que a gente pode ler assim antes de dormir, porque é uma leitura edificante. Esse livro, tá? Não são todos não. Esse livro dá para ler antes de dormir, porque Libertação é melhor não ler não. Quem já leu Libertação sabe que é melhor deixar para ler de dia, outra hora. É muito valioso. Vamos falar sobre missionários da luz. Missionários, nós temos notas importantíssimas, inclusive científicas, sobre o processo da reencarnação, que é o que prevalece. Nós temos notas da mediunidade, notas do intercâmbio entre o mundo espiritual com o mundo físico, mas a reencarnação está em foco. Nós temos ali a reencarnação de Segismundo. A reencarnação é um tema que se evidenciou cientificamente na vida prática. Nós temos essa cultura na antiguidade, dominando uma parcela imensa do Oriente, agora no Ocidente ganhando território, inclusive com pesquisadores da área da ciência. Nós tivemos nomes brilhantes que comprovaram inúmeras reencarnações através de experimentação e pesquisa, como o Dr. Ian Stevenson, como o Dr. Ramendra Nath Banerjee, da Universidade de Jaipur da Índia, que visitou o Brasil, visitou Chico Xavier. Dr. Ian Stevenson também esteve aqui, lançou livro aqui. Nós temos outros, na área da psiquiatria, na área médica, ou mesmo os filósofos que tratam do assunto. E neste livro nós vamos acompanhar uma reencarnação em seus detalhes, que é a reencarnação de Segismundo, dentro de uma conotação científica que André Luiz observa tudo pelo prisma do médico, do pesquisador, que ele foi na Terra e continuou a desenvolver no mundo espiritual. Então nós temos ali revelações extraordinárias. Chico Xavier psicografou essa obra e revelou ao mundo, em depoimentos, de que no momento da descrição da reencarnação efetiva de Segismundo, quando eles escolheram ali o gameta mais capacitado, que a espiritualidade interfere quando há planejamento do retorno do espírito para a Terra, para que ele fecundasse o óvulo feminino, formando ali o zigoto, nós vamos perceber que aquela vinculação do espírito, então reduzido na sua forma, pelo processo da hipnose, ele disse que ali estavam Emmanuel e Dr. Bezerra patrocinando as narrações de André Luiz, a gravidade do assunto, que então era revelado pela primeira vez em Lúcias para a Terra. É um tesouro que nós temos nessa obra e que nós precisamos valorizar, inclusive para entender essa mecânica, pelo aspecto até científico, fora moral. Mas como se dá a escolha da família? E também a questão das doenças que depois aparecem no corpo físico. Isso já é planejado? Nós temos um departamento, esta obra Missionários da Luz vai revelar com minúcias. André Luiz visita um departamento que cuida do planejamento da reencarnação. Então os espíritos de melhor condição, de condição mediana, eles têm condição de estudar a sua planificação reencarnatória para saber que definições que o corpo terá, se vai ter a drenagem de problemas do passado, porque nós temos um... Senão ele vai fazer a palestra. Já tá bom. Então, nós viemos aqui então o quê? Para falar sobre o quê?
como funciona o processo da reencarnação. O mais interessante é que André Luiz, quando ditou isso a Chico Xavier, que ele revelou, como é que é o nome dele mesmo? Não, o nome desse rapaz que estava falando, esqueci. Wagner Paixão. Quem? Wagner Paixão. O Wagner estava falando exatamente o que houve ali. Houve um planejamento que o Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel e André Luiz, os três, trabalharam naquele momento que ele estava psicografando exatamente esse capítulo, que fala da reencarnação de Sigismundo, que é o capítulo 13. Então houve uma proteção maior ao Chico Xavier na hora da psicografia, para que não houvesse interferência nenhuma. Vamos lá. Bom, Centro de Planejamento das Reencarnações, Cidade Espiritual, Nosso Lar, que é onde está o André Luiz, que ele faz as colocações dessa cidade Nosso Lar, que é sobre o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. E vai ver a cidade do Rio de Janeiro, mais ou menos naquela época, até Campos. Agora já deve ter passado, porque a cidade também cresce, a cidade espiritual também cresce. Vamos lá. Aqui é o Instituto de Planejamento das Reencarnações. Então chega o André Luiz e o companheiro dele para conseguir a autorização para poder entrar neste instituto, para ver como funciona a reencarnação. Como é que é esse processo? Será que é aleatório ou tem um planejamento? Claro que a gente sabe que tem um planejamento. Vocês lembram, né? Quando vocês foram lá nesse instituto? Ninguém lembra? Você lembra? Eu não lembro. Graças a Deus que eu não lembro. Senão eu ia fazer umas cobranças lá, o técnico lá, que a gente sabe. Mas vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o Instituto de Planejamento, onde tem toda uma equipe que trabalha no pavilhão de desenhos. Tá vendo? Como que vai ser o corpo da pessoa, qual vai ser a cor do cabelo, qual vai ser a cor dos olhos, qual é a genética da família, tudo que está preparado. Então, para reencarnar, a espiritualidade tem um trabalho gigantesco. A gente não pode jogar fora a nossa reencarnação, porque para vir outra vez, tem todo um planejamento outra vez, porque tem que saber aonde você vai nascer, a família, o que você tem que resgatar, quais são as suas dívidas, porque a gente tem dívida, não tem? Furada. Uou, o cartão está muito furado, porque essa é a melhor fase de todas as reencarnações que a gente já teve. Se essa é a melhor, você imagina as outras. Então, essa é o nível que nós estamos. Então, esse é o centro de planejamento, onde é feito a análise. O André Luiz está ali olhando. Vamos lá. Aqui ele observa um quadro, né, onde ele está observando o seguinte: essa pessoa vai reencarnar, ela vai ter um problema cerebral. Então ele ficou observando como que eles faziam isso. O André Luiz ficou olhando como era esse planejamento desses engenheiros para programar exatamente isso na hora da fecundação. Tem que ir tudo junto. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas tem que ter tudo junto. Então o planejamento é feito com minúcias, com detalhes. Então o André Luiz estava olhando esse companheiro que vai nascer com um problema aqui na cerebral. Aqui, uma reencarnação compulsória. O que é compulsória mesmo? Obrigatória. Aqui não tem muita escolha. Então o companheiro não tem como escolher muita coisa, cor de cabelo, nada disso, não tem nada, porque é uma reencarnação obrigatória. Ele vai ter que se adaptar ao que a equipe e os coordenadores da reencarnação der para ele. Porque ele tem muito o quê? Esse não tem jeito, esse está com uma dívida enorme. Então não tem muita escolha. Vai ser muita prova e muita expiação. Muita prova e muita expiação. Vamos lá. Aqui, o André Luiz chega então para falar com o coordenador lá. Sim, o drama aqui. Alexandre lembra-se de Sigismundo, nosso velho amigo. Sigismundo voltará à vida física e necessita da nossa colaboração urgente. O companheiro de André Luiz fala com o coordenador aqui. Sim, o drama dele vive ainda em
nossa memória. Ambos lhe devemos muitos favores. Sigismundo, quem não leu o livro, eu vou dar um spoilerzinho aqui, não tem jeito. Sigismundo, numa vida anterior, quer ver? Vamos ver. Na hora da psicografia, só para a gente lembrar como é que funcionou esse esquema para que a coisa ficasse bem correta. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel é o casal que está encarnado. Após uma paixão desvairada, Sigismundo assassinou Adelino e Raquel foi para o prostíbulo. Eles eram casados, mas o Sigismundo também gostava da Raquel. Então o que aconteceu? Ele assassinou o Adelino. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, no entanto, o casal prometeu receber Sigismundo como filho. Sigismundo, no plano espiritual, ele começa a trabalhar muito. Apesar de ele ter cometido esse assassinato, ele, no plano espiritual, ele se redimiu e trabalhou em prol da ajuda das pessoas. Então, o casal, eles se encontraram no plano espiritual depois, os três, e fizeram um acordo. Qual vai ser o acordo? Para recuperar isso, para acabar com esse ódio que eles levaram com ele, Sigismundo voltaria à Terra como filho da Raquel e do Adelino. Três reflexões nós temos aí nesse quadro. Primeiro, a gente sabe quem são nossos filhos? Segundo, o planejamento é feito no... Terceiro, a gente está pronto? A gente lembra da última encarnação, não lembra? Tem certeza? A gente não lembra, graças a Deus. Graças a Deus que a gente não lembra, porque a gente não sabe. Quem está ali do nosso lado? Quem é o nosso filho? Quem é o nosso sobrinho? Quem é o nosso cunhado? Quem é a nossa sogra? Quem é? A gente não sabe, ainda bem. Então, a gente tem que levar em consideração essa reflexão. Então, vamos lá. André Luiz e seu instrutor Alexandre, estamos tentando lembrar o nome dele, Alexandre, chegam à casa de Adelino e Raquel. Então, eles pediram a permissão e foram ajudar no processo, porque o Sigismundo não estava conseguindo preparar essa reencarnação. Então o Alexandre, que era um técnico desses bambambam, era um bambambam conhecido, foi para lá com uma equipe para ajudar a reencarnação dele, porque a coisa estava muito difícil. Apesar de o Sigismundo ter trabalhado muito no plano espiritual, Adelino, que estava agora encarnado junto com Raquel, estava complicado. A gente vai ver, a gente vai contar a historinha aqui, só esse capítulo, tá? O spoiler do livro é só esse capítulo, não vou contar mais não. Só tem que ler o livro, né? André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano, que trouxe Sigismundo para a aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Olha lá, eles estão chegando, tá vendo? Aí aqui, nessa cena, Alexandre e André Luiz e Herculano se aproximam de Sigismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com seu filho primogênito. Então eles já tinham um filhinho. Está aqui eles aqui. Então estão tomando aqui o café da tarde. E os espíritos chegam na casa dele. O que a gente pode pensar disso? Então quando a gente está almoçando, está tomando café, tem espírito na nossa casa? Tem, gente. Aí vai o que você está falando. A conversação que está acontecendo. Olha, a gente tem que saber disso. Porque mesmo lá naquela hora da refeição, na hora que a gente está mais ali, tem espírito ali. Bom que aqui só tem benfeitor, fora o Sigismundo. Então ele está visivelmente abatido. Por quê? Porque o casal não consegue, a Raquel não consegue engravidar. Vamos saber por quê. Vamos lá. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino
está aflito e de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. O pensamento de Adelino, o pensamento, destruía substância da hereditariedade. Por isso que ela não estava ficando grávida. O que é isso? Ele trouxe isso de quando? Da última encarnação, do que aconteceu. Ele ficou com medo. Porque ele sabe que se ela engravidar, quem que vem? Sigismundo, o inimigo dele. Então por isso essa equipe foi chamada. Olha só, o casal não está bem. Alexandre já percebe logo. Vamos lá. Alexandre aproxima-se e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima do relacionamento do casal. Olha que interessante. Mais uma reflexão que a gente tem que fazer. Quando a espiritualidade está trabalhando em prol do nosso crescimento espiritual, olha lá, vai logo, aproveita, se tiver uma criança, aproveita logo a criança. Por quê? Porque a criança tem o quê? Espontaneidade. Então ele vai entrar na conversa para quebrar esse clima ruim que está entre os dois. Caso contrário, o Sigismundo não vai reencarnar nunca. Nunca. Então ele começa ali a conversar. Vamos lá. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual. Já sabe como é que é ele, né? Uma delicadeza não habitual. Ele deve ser uma pessoa super gentil, né? Delicadeza não habitual. E promete voltar à noite mais cedo para orar juntos ao deitar. Por quê? O Joãozinho diz a ele que ele já aprendeu a rezar a oração dominical. Então ele pede ao pai para que à noite ele possa ouvir ele, antes de dormir, fazer a oração. Olha que interessante, fazer uma prece. Quer dizer, já ajuda o casal e o menininho. Vocês entenderam como é que a espiritualidade trabalha? É assim que eles trabalham, traz um, puxa outro e vem e faz e as coisas vão acontecer. Então vamos lá. Olha lá. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Sigismundo com Adelino melhora. A prece tem resultado? É a maior força que nós temos, é a prece. É um contato direto com a espiritualidade superior. Abre-se uma porta para a ajuda que nós precisamos. E olha, e essa veio de quem? Do pequenino, Joãozinho. Então esse trabalho da espiritualidade ali fez com que o casal melhorasse. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Aqui. Então ela vai de encontro à avó, porque ela já viu a avó ali e foi de encontro a ela. Ele está espantadíssimo. Por quê? Porque ele está sentindo a presença de quem? Sigismundo. Algo está ali incomodando ele. Então ele já acorda todo esbaforido, todo espantadíssimo. O que está acontecendo? Vamos ver o que vai acontecer, porque é necessário que o clima entre os dois melhore bastante. Porque se o pensamento do Adelino está destruindo as substâncias para a reencarnação do Sigismundo, tem que melhorar muito. Ele precisa encontrar com o Sigismundo. Ele não pode fugir o tempo todo. Não foi a promessa que eles fizeram no plano espiritual? Foi essa promessa. Então vamos lá. Aí o que acontece? Adelino apavora-se ao ver Sigismundo. Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele
e em seguida convence Adelino de que Sigismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Olha só, acolhimento paternal. Então o Alexandre interfere pessoalmente com o passe magnético, para que ele possa relaxar, para se acalmar, e tudo vai se resolver, tudo vai dar certo. É necessário que o Sigismundo reencarne. Vamos lá. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Sigismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Ele era um espírito bom, era um espírito, o Adelino era um espírito bom, era um espírito que estava querendo, mas ele estava com o quê? Medo. Porque aconteceu tudo aquilo com ele naquela encarnação. E volta exatamente, vem tudo a mente espiritual dele. Então, ele consegue quebrar esse gelo que a gente percebe, está vendo? Quebrar essas energias todas, ele se emociona, inclusive, e o Sigismundo pede perdão a ele por tudo que ele fez. Porque o Sigismundo já mudou muito. Ele trabalhou muito no plano espiritual. A gente vai ver isso aqui também. Que na hora que ele vai reencarnar, da preparação, vem uma multidão de espíritos. Uma multidão de espíritos, como se festejar com ele. Vamos ver, vamos lá. Satisfeito com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, André Luiz e Sigismundo deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. A gente sabe que o processo não é assim imediato. O que acontece? A mulher também precisa entrar no período para poder do feto, a fecundação. Então, está faltando uma semana. Então, eles vão esperar até a semana que vem para que aconteça o processo. Porque o processo não estava acontecendo. Por isso essa equipe está aí. Não estava acontecendo. Então, vamos lá. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação do espírito de Sigismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram Herculano e Sigismundo em companhia de espíritos construtores. Aqui, espíritos construtores, que iam cooperar na sua formação fetal. Essa é uma reencarnação comum, gente. Essa não é uma reencarnação especial, não. Sigismundo não tem nada de especial. É uma reencarnação comum, como a nossa. Olha quanto trabalho tem a espiritualidade para que a gente chegasse. Olha só. Vamos lá. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino, com assistência dos espíritos construtores. Então ele começa a analisar. O Alexandre, que é o técnico, que é a fera desses mapas cromossômicos aqui, começa a analisar. O André Luiz chega do lado dele e pergunta: o que você está olhando? Ele é um mapa cromossômico. O que é isso? Depois eu explico. Aí ele diz para o André: depois eu vou te explicar o que é, porque agora eu preciso analisar ponto a ponto para que a reencarnação seja o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, seja exatamente dentro dessa contagem aqui, desse mapa aqui. A gente não tem conhecimento disso aí. A ciência agora começa a pesquisar, né, os genes, aquela coisa do cromossomo. Agora que está saindo pesquisas referente a isso. André Luiz já falava isso naquela época. Então ele analisa, e o André Luiz foi observando o Alexandre analisar. Mas o que aconteceu na casa? Melhorou ou piorou? Melhorou muito. Melhorou muito. Então vamos lá. Ante a iminência da reencarnação, Sigismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortável.
principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. Nós temos a proteção da equipe espiritual mesmo depois de encarnado. Até os 7 anos, nós temos companhias espirituais importantíssimas. Aí, porque são ciclos: 7, 14, 21, e assim vai. 28, vai de 7 em 7 até a gente desencarnar. São várias fases da nossa vida. São ciclos que a gente vai mudando. De 7 a 14 é de um jeito, de 14 a 21 já é outro. A gente não percebe isso? Quem tem filho adolescente não é assim? Parece que nasceu ali um rebelde, né? Porque ele vai tomar consciência da encarnação dele anterior. Começa a vir tudo. A memória espiritual começa a se renovar. E o Sigismundo recebe a promessa de que eles iam acompanhar ele ainda. Bastante tempo. Então vamos lá. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Sigismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, um momento crucial da sua redução perispiritual. O que vai acontecer com o perispírito dele? Vai ser reduzido até bem pequenininho. O interessante nessa parte é que montaram uma câmera, um local na casa do Adelino e da Raquel para a preparação para isso. Vocês lembram no livro que o Dr. Bezerra de Menezes montava sempre um hospital de socorro em cima do campo de Santana, no Rio de Janeiro? Hoje em dia esse campo é fixo. Antigamente ele só montava no período de carnaval. Hoje já é fixo, hoje já fica lá, porque pelo amor de Deus, não tem jeito o Rio de Janeiro. Está direto. Porque antes era só no carnaval. Agora, o Rio é muito complicado. Então ele deixou lá fixo, e está realmente fixo lá esse pronto-socorro. É exatamente o que eles montaram aqui, um pronto-socorro com a preparação do Sigismundo. Vamos lá. Olha lá. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida em que sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo o quê? A lucidez, parecia cada vez menos consciente. O que aconteceu conosco? A gente vai perdendo. Aí a gente reencarna. Aí a gente lembra da última encarnação? Não. Mas tem algumas coisas que às vezes faz lembrar. A nossa memória espiritual existe. Ela continua conosco. Às vezes você chega numa cidade que você já morou em outra reencarnação, você vai falar assim: eu já estive aqui. A pessoa fala assim: está doido, você está vindo agora pela primeira vez? Não, foi em outra vida. Quer ver uma coisa interessante? Imagens da Europa. Tem gente aqui que lembra de alguma coisa, não é verdade? Porque a maioria de nós já veio da Europa. Já moramos na Europa, agora nós estamos no Brasil. Bom ou ruim? Necessário. Necessário, mas um necessário que é muito bom, porque o Brasil está na condição de que? Coração do mundo, pátria do Evangelho. A renovação da humanidade. Nós, espíritas, somos trabalhadores da... Vocês sabem o que é isso? Sabe a responsabilidade disso? Vamos receber o mesmo salário de quem está há mais de 4.000 anos lutando para seguir um caminho. Por isso o conhecimento. O conhecimento é para a gente absorver e colocar em... E a gente faz isso com facilidade, né? Não? Vamos lá então, olha só que interessante. Vamos lá. Alexandre deposita Sigismundo no braço daquela que fora quando encarnada a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Sigismundo à sua neta. Então tem familiar trabalhando também? Teve familiar trabalhando com nós outros. Para nós encarnarmos, alguém assinou uma promissória.
e estava em branco, porque se visse o valor não ia assinar. Estava lá, assinou. Ó, a vozinha dela está assinando uma promissória para a reencarnação de Sigismundo, para ajudar a Raquel e o Adelino. Olha lá que interessante. Aqui. Por que eles deixaram dessa forma de bebê? Para facilitar o quê? Quando a gente vê um bebê, né? Ah, um bebê. Né? Fica, todo mundo, que bonitinho. Não tem isso? Tem. Tem sim. Até que quem acha que, não, isso aí parece um chuchu, todo rústico. Mas depois cresce nessa condição aqui, ó. Nessa aparência aqui ele fica o quê? Melhor, não fica? Melhor. Então vamos lá. Isso, olha lá que interessante. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Sigismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Sigismundo. Esse pessoal que está aqui, que está acompanhando isso, foi pessoas que ele ajudou no plano espiritual. Olha quanta gente ele ajudou, quanto trabalho ele teve, para poder ter a oportunidade de voltar com aqueles espíritos que ele cometeu um crime. Ele assassinou Adelino. Assassinou Adelino. Então, olha só, ela recebe, então, a criança, o Adelino está aqui olhando, observando. Vamos ver, vamos mais. Olha lá. Após a prece de Adelino. Quem fez a prece? Adelino. Adelino fez a prece. Após a prece de Adelino e sob influxo de energias sublimes de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Sigismundo dos braços de sua avó materna. Olha só como mudou a coisa. Isso tudo está acontecendo no plano espiritual. Eles estão, né, desprendidos do corpo físico. Para essa preparação. Porque o perispírito dele vai ser reduzido mais ainda. Mas era preciso dar esse encontro, dar esse, entendeu? Essa energia, para que a coisa pudesse de fato acontecer. Caso contrário, não ia acontecer. Então vamos lá. Olha lá que bonito. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Ternamente. Sigismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo seria carne de sua carne. Olha o envolvimento. Olha a preparação. Aqui a gente vê o fio de prata, né, porque eles estão dormindo, né? Mas será que eles vão lembrar disso quando acordar? Mas vem uma lembrança assim, alguma coisa aconteceu, não é? Fica uma coisa assim, como aconteceu? A gente acorda feliz. Quando acontece coisa boa, quando a gente está em desprendimento, quando a gente vai para um lugar bom, quando a gente se prepara para dormir, quando a gente lê um livro, uma página edificante e vai para um lugar bom, a gente tem o quê? Retorno o quê? Energético. Mas aí, se você não se prepara, não faz nada, você vai para aquele baile funk que tem, aí é complicado. Entende? Depois a gente vai falar sobre isso. Hoje não. Aqui começou. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Sigismundo. Olha como ele é um técnico. Como é que ele vai observar? Milhões de espermatozoides. Ele vai ter que observar aquele que é o único, que está ali, que vai ter tudo que ele estava olhando naquele mapa. Ou pelo menos mais próximo possível. 99%. Vamos ver. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre as demais, chega primeiro ao óvulo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Vamos ver.
Vamos ver se aparece o filme. Parece. Tem som. já o espermatozoide fecundando o óvulo da Raquel. Então estão ali potencializando esse processo. Isso é uma reencarnação comum, vamos lembrar sempre disso. Normal. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe cutícula e penetra o óvulo, gastando um pouco mais de 4 minutos para alcançar o núcleo. Sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. Então, conseguiu reencarnar? Vai conseguir? Vai. Por quê? Porque houve todo um trabalho em torno disso para que ele pudesse chegar ali no útero da mãe. Agora ele já está ali. Agora ele vai crescer, vai desenvolver, vai se passar o período normal da gestação, que é 9 meses e tal. Então, ele vai nascer. Mas olha o trabalho que deu a espiritualidade para ele pudesse chegar nesse momento. Por isso que nós temos que valorizar a vida. Por isso que nós temos que ser fortemente contra o aborto. Porque a gente não sabe quem está vindo, quem está chegando. Qual foi o trabalho da espiritualidade com isso? O que aconteceu? O que é necessário para aquele espírito chegar? Qual é a missão dele? Vocês conhecem a história do Haroldo Dutra, não conhecem? Não. Haroldo Dutra, o palestrante. Quem não conhece? Haroldo Dutra, sabe o que aconteceu? A mãe dele foi trabalhar na década de 60 na casa de um bancário em Belo Horizonte. Então, ela muito nova, vinda do interior de Minas Gerais, tem um relacionamento com o filho do patrão e fica grávida. Olha a complicação naquela época, no início de 70, 69, 70. A complicação que era uma empregada ficar grávida do filho do patrão. O que aconteceu? Ela foi mandada embora para casa.
E o garoto levaram ele para algum lugar, para que eles não ficassem juntos. Então ela chegou lá com a maior dificuldade do mundo, porque agora ela estava desempregada, família muito pobre, interior de Minas Gerais, no sertão de Minas Gerais, não tinha nada. O que vai acontecer? Vai ter que tirar a criança? Não, resolve não tirar. A criança nasce. Quem é? Haroldo Dutra Filho. Se tirasse, a gente teria o Haroldo? Não, a gente não teria o Haroldo. Então vamos lá, vamos finalizar então, para a gente poder entender melhor. André Luiz e o Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar. Então a gente lembra do Nosso Lar para o filme também, né? Então aqui, ó, ele deixa a cidade do Rio de Janeiro, aqui, ó, vai volitando agora para o Nosso Lar, fazer e esperar o tempo necessário para continuar ajudando depois o Sigismundo no processo reencarnatório. Aqui é a cidade do Nosso Lar, que a gente tem os desenhos aí em Colina. Aqui é o desenho do filme, imagens do filme já, né? Baseados nos desenhos da Igorita, tá, gente? Aqui é a parte central da cidade do Nosso Lar. Todo mundo lembra de Nosso Lar, né? Todo mundo lembra? Vocês não lembram? Como é que é lá, bonito? Não é? Ninguém lembra? Pois é, devia lembrar. Porque Nosso Lar é lindo, é muito bonito. Quem vem de Nosso Lar, né? Porque eu, por exemplo, não quero ir para Nosso Lar quando eu desencarnar. Eu vou para onde? Alvorada Nova. Eu quero ir para Alvorada Nova. Já comprei bilhete. Aliás, metade do bilhete. Metade do bilhete eu já comprei, falta a outra metade. Se eu conseguir a outra metade, vou para Alvorada Nova. Não quero ir para Nosso Lar. Mas é isso aí, a gente não sabe. Pois é, dá o endereço, porque a gente não sabe para onde que a gente vai. A gente vai para onde for necessário. Mas quando eu chegar, e se eu acordar na sua, se eu acordar um dia alguém falar assim, olá, cuidado com isso, hein, gente. Se você estiver dormindo e alguém que você nunca viu na sua vida olhar para você, quando você estiver acordando e falar assim, olá, desconfie que alguma coisa aconteceu. Entendeu? Uma coisa aconteceu, você já não está no. E assim, como assim? Tem café da manhã te esperando. Mas bom, então, se eu acordar no Nosso Lar, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou para lá, vamos lá. Aqui, ó, como é que é lindo no filme, mostra muita coisa interessante. Né? Isso aqui, essa imagem, ela é muito peculiar. Eu lembro de alguma coisa, eu já fui em algum lugar que era exatamente assim. Estava no filme também. Que vídeo é esse de reencarnação, não me lembro? Vamos ver. Jesus ensinando a Nicodemos sobre reencarnação. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade,
verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A reencarnação é o quê? Só vai reencarnar quem acredita nela? Todo mundo vai reencarnar? Independente de você acreditar ou não, vai reencarnar. Porque a reencarnação é uma lei. É uma lei. Todos nós vamos reencarnar quantas vezes for necessário, até que conseguimos atingir o quê? Perfeição. Ou a perfeição relativa. Porque perfeito só Deus. Então essa perfeição relativa, quando chegarmos a espíritos puros. E não para por aí, tá, gente? Chegou a espírito puro, vou descansar. Não. Começa um novo processo de evolução até chegar ao Cristo. Exatamente Jesus. Jesus evoluiu de espírito puro até chegar ao máximo de elevação, que é um Cristo, que está em contato direto com o Criador. Então é exatamente isso que a gente tem que ter compreensão. Então temos que aproveitar muito a nossa reencarnação. Porque, como se diz, mundos nós vivemos, tem muito trabalho, tem muita gente envolvida, tem muito espírito envolvido em nosso processo de reencarnatório. A gente não pode jogar fora. Temos que aproveitar ao máximo. E aproveitar ao máximo é aprender todas as coisas que precisamos aprender e colocar em prática. Só a prática a gente vai conseguir se elevar. Porque fora do espiritismo não tem salvação, não é isso? Não. É o quê? Fora da? Então fora dessa caridade que é primeiro conosco, a gente não tem salvação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Jesus.